Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que não está diretamente relacionado com sistemas operacionais, mas que sim está relacionado com uma boa implementação de um sistema embarcado e, quando integrado com o sistema operacional, traz as suas maiores vantagens, né? Então, nós vamos falar sobre não só a implementação de drivers, mas sim padronização de drivers para sistemas embarcados. Então, vamos lá. Bom, o driver, ele é uma abstração em software do hardware que a gente está utilizando, né? E as suas funcionalidades, né? E seus modos de operação. Então, o ideal é que quando a gente tenha drivers, né, é que não se precisa nem conhecer o hardware, né, tão a fundo. Então, por exemplo, quando eu uso uma USB ou uma porta serial no computador, eu não estou necessariamente interagindo diretamente com o hardware, mas eu estou interagindo com um driver, né? Obviamente que o driver é dependente do processador ou microcontrolador que se está utilizando, né? E de todos os componentes que eu tenho conectados a esse processador. Porque alguns são periféricos, são drivers para periféricos do próprio processador, outros podem ser drivers para serem utilizados com algum periférico do processador, né? Então, um exemplo de driver bem clássico, que se utilizava mais comumente em sistemas embarcados mais antigos, mas ele é um bom exemplo, né? Eu digo antigos porque hoje usar um display LCD alfanumérico dá aquela impressão de produto datado, né? Mas ainda tem produtos novos que utilizam esse tipo de display. Mas vamos usar ele só como exemplo para falar sobre drivers, né? Então, aqueles displays tradicionais alfanuméricos que a gente tem eles com uma linha, duas linhas ou até quatro linhas, 16 colunas, 20 colunas, onde cada coluna é um caractere, né? Eu tenho vários desses tipos de displays, mas um dos controladores mais conhecidos para esse tipo de display, porque uma coisa é a tela LCD, outra coisa é o controlador. Em geral, a gente não fala direto com o LCD, a gente tem um controlador para isso, né? É esse Tashi 44780. Né? Então, existem drivers para esse controlador. Ele opera em 4 ou 8 bits, e além desse barramento de dados, ele tem pinos de controle, né, que é o pino Enable e o pino RS, né, por exemplo. Então, só para mais ou menos dar uma ideia de como que seria o driver para esse display, né, vamos pegar um controlador qualquer como exemplo, utilizando a porta K para controlar esse LCD. Então, toda vez que eu vou iniciar um periférico, ele provavelmente ele tem uma rotina de inicialização, né? E onde é que eu vou achar a rotina de inicialização de um controlador? Eu vou ter que ir no datasheet do controlador e vou ver o que, que tem que ser feito para iniciar esse controlador. Então notem, pessoal, ó, que após alimentado, o que, que ele diz? Ó, que tem que esperar alguns milissegundos, daí tem que colocar alguns dados em alguns pinos aqui, daí tem que esperar mais alguns milissegundos, tem que colocar mais alguns dados, esperar. Então o processo de boot, ele leva um certo tempo e ele passa por várias etapas, né? Então não é só um periférico que eu inicializo um AD, né? Ele é um dispositivo que a gente está controlando, então ele tem mais etapas nesse caso, né? O que mais que nos importa para o driver? Ah, como que eu fiz a conexão desse processador com o display, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dá para se perceber que você usou a porta K do 2 ao pino 5 como barramento de dados, né? E o PK0 para esse RS aqui, né? Se eu não me engano, é para seleção de dados ou alguma informação de controle, né? Um outro informação aqui, ó, de escrita ou leitura e o enable do display, né? Então, eu preciso saber como que esse controlador está conectado ao dispositivo para poder implementar o driver, né? Então, o driver depende disso. Então, nesse caso aí, se está utilizando
alguns pinos da porta AK para fazer essa integração. Notem que, pelo jeito, o read-write aqui ele está definido por padrão. Ó. Eu poderia ter um pino conectado aqui, mas nesse exemplo ele está conectado como fixo só para escrita, pelo que deu para perceber aqui. Né? Não é comandado pelo driver. Nesse exemplo aqui que eu estou passando. E daí, para interagir com esse driver, com esse controlador, né, nós temos funções, e essas funções são a API daquele driver. Né? Então, eu tenho, por exemplo, no LCD, eu vou ter uma rotina que inicializa ele, como ele é alfanumérico, eu não tenho imagens, né, é só texto, então eu tenho uma função que escreve uma string nele, né? Tenho funções que, por exemplo, escrevem... aqui é um driver que suportaria 4 ou 8 bits de barramento, né? Então escreve um caractere só no display, né? Eu poderia ter uma função de controle que dizia, me posicione na linha tal, coluna tal, né? E eu preciso, obviamente, de algumas complementações. Vocês viram que o driver precisa de tempos, né? Nesse caso, um delay, pelo menos. Né? Então, escrever nesse display, obviamente, se ele está funcionando com 4 bits, vai ter que ser feito algumas operações aqui com a porta, né, para eu poder escrever esses 4 bits, e também vou ter que comandar aqueles bits de controle lá, enable, entre outros, né, para poder fazer uma escrita nesse display. O objetivo não é explicar exatamente como que eu escrevo num LCD, mas como que são as funções. Né? Agora notem, pessoal, que um driver pode ter escondido algumas pegadinhas ali que não são tão interessantes. Ó. Imaginem que o delay do display fosse implementado pelo driver dessa forma. Né? Aquele delay tradicional que a gente usava antes do sistema operacional. Isso significa que um delay de 4 milissegundos significa 4 milissegundos parado naquela tarefa, sem entregar o processador para nenhuma outra tarefa. E isso não é desejável. Né? Então, boas implementações de driver são muito importantes para o bom desempenho no sistema. Então, para criar um driver, né, o mais genérico possível, de preferência, eu só preciso fazer o quê? Encapsular essas funções do dispositivo, né, em um conjunto organizado e de fácil acesso, que a gente chama de API, muitas vezes. Né? E para isso eu vou precisar de arquivos de headers, né? De defines. Então, o driver não é só funções, né? Então, eu posso ter numeradores, entre outras coisas. Mas o principal, pessoal, é que se eu mexer no código interno do driver, nunca eu devo ter uma alteração de código de aplicação proporcional a essa alteração. Né? A ideia do driver é trazer um pouco de portabilidade às aplicações. Então, nesse sentido, eu crio uma aplicação que usa esse driver e ela vai funcionar em vários processadores diferentes sem precisar de nenhuma alteração. Né? Então, mexer no driver nunca deve gerar uma alteração no código de aplicação. Então, por isso, o driver ele tem que se concentrar nas funções que ele vai prover e não, de fato, nos recursos que um periférico X possua. Né? Então, ele deve ser o mais genérico possível. E isso traz uma das principais vantagens, que é o reuso de código. Né? Então, imaginem que eu escrevi um código num terminal, né, que recebe comandos, por exemplo, pela porta serial, e processa esses comandos e devolve algum resultado. Se eu usar um driver genérico, né, dentro de uma certa padronização, esse código ele é multiplataforma. Né? Então, o que eu vou precisar para que esse código seja multiplataforma? Que existam drivers preparados para essas plataformas, mas o código de aplicação não muda. Isso é o mais interessante de tudo. Né? Então, a forma de uso de um driver é extremamente ligada ao dispositivo, isso é verdade, né? Porque dependendo de qual é o periférico, qual é o controlador, né?
e qual é o microcontrolador, talvez a forma com que esse driver é implementado é diferente. E justamente por isso que padronizar, né, esses drivers muitas vezes pode incorrer em concessões e provavelmente vai gerar um certo overhead, né, uma sobrecarga de memória, de código, que de certa forma é um pouco prejudicial, né, porque eu vou acabar gastando mais memória ou código do que eu gostaria, mas isso me traz o famoso reuso de código, né, e padronização, né? Então, ter essas concessões vai permitir que eu construa um sistema de gerenciamento dos drivers também, né? Então, carregar driver, descarregar driver e criar funções padrão de como que eu uso esse driver. Então, de maneira bem genérica, eu posso separar as funções principais de um driver em um modelo de 3 ou 4 funcionalidades de uma API, né? Que é a inicialização do driver em si, né? A execução de um serviço ou funcionalidade, né? Por exemplo, escrever no display, trocar a razão cíclica do PWM, né? A quarta seria poder permitir uma certa configuração desse periférico, né? Quando eu tenho essa quarta funcionalidade, e as funções com o retorno da informação, né? Uma coisa é eu pedir para o driver fazer alguma coisa e ir embora, outra coisa é eu pedir para ele me retornar uma informação, né? Então essas funções geralmente são diferentes, mas alguém poderia dizer que isso continua sendo um serviço ou funcionalidade, é uma maneira de ver as coisas, né? E além disso, eu preciso ter uma função que retorna o driver para uma tarefa que vai usar esse driver, né? Então essa é uma função padrão que eu tenho que ter no modelo de driver. Então as funções do tipo de inicialização, geralmente elas são executadas antes de eu utilizar o dispositivo, né? Elas são o boot do sistema no final das contas, e elas podem tomar um certo tempo. Vocês viram ali que para fazer o boot de um display tinha um tempo ali de não sei quantos milissegundos, depois 4 milissegundos, depois mais 100 microsegundos. Então esse dispositivo aí vai levar alguns milissegundos para poder se tornar operável, né? E quando eu somo ligar vários dispositivos, esse boot do sistema vai aumentando, né? Obviamente, pessoal, nós estamos acostumados hoje com, se eu usar um SSD, com boot aí de 10 segundos no computador, talvez um boot de 3, 4 segundos numa Raspberry Pi, mas quando eu estou falando de sistema embarcado, um segundo já é um boot muito longo, né? Então, a gente pensa sempre em boots de milissegundos em um sistema embarcado. Mas ele leva esses milissegundos, né? A gente tem que levar isso em consideração no projeto do sistema. Bom, as funções de serviço são as funções que de fato vão realizar alguma função, né? Então, escrever no LCD, gerar um sinal PWM, enviar uma informação pela serial, né? E, em geral, essas funções elas são rápidas, elas podem ser sequenciadas e geralmente elas têm pouco impacto na velocidade do processo, porque você faz uma solicitação para o driver e vai embora, né? A menos que existam casos, por exemplo, de escrever alguma coisa numa tela gráfica. A tela gráfica ela é um processamento mais lento, né? Então, se essa função for bloqueante no driver, a tarefa vai desistir do processador durante o uso do driver. Então, isso tem que ser considerado também. Mas, em geral, outros tipos de acesso a funções de driver são bem rápidos, né? Já as funções de retorno de informação, elas vão devolver alguma coisa que eu quero ler, né? Por exemplo, se uma tecla foi pressionada, se eu recebi um valor da serial. Elas são funções que vão ter uma resposta eventual e por isso não determinística, né? Então nem sempre eu tenho uma tecla para ler. E por esse motivo, geralmente a gente não espera que elas aconteçam. O driver vai implementar de duas formas: ou com uma função não bloqueante ou com uma função bloqueante.
No caso da não bloqueante, ele vai dizer, ó, tem ou não tem uma nova tecla e vai retornar. Se essa função for bloqueante e ela for utilizada em conjunto com o sistema operacional, então esse driver vai desistir do processador até que haja uma tecla ou um dado serial, um dado USB ou qualquer coisa desse tipo. Né? Então, é aí que surge a vantagem de integrar um driver com um sistema operacional. Né? Eu consigo fazer essas desistências do processador, isso aí fica um pouco, inclusive, implícito para o usuário. Ele quer uma tecla e, quando a tecla estiver disponível, o driver vai retornar e continuar, no caso de um driver bloqueante. Né? Então, para facilitar essa padronização, né, e se a gente fala de padrão, tem que existir um padrão, então, ou tem que existir um modelo de driver, né? Alguns sistemas operacionais ou alguns desenvolvedores de sistemas embarcados sugerem modelos, né? E um modelo bem conhecido, né, e já utilizado é um modelo com uma função de inicialização de driver, um vetor de ponteiros de função com as funcionalidades desse dispositivo que a gente está criando o driver, um sistema de callback para os eventos, né? Quando eu tenho algum evento associado, a gente vai falar um pouco sobre eventos, mas um evento pode ser alguém tocou na tela touchscreen, chegou um dado pela serial, né? E uma função que retorna o driver em si para as tarefas, né? Então esse é um modelo bem conhecido na literatura. Então, eu vou apresentar para vocês um modelo baseado nesse esquema, né, que é proposto por um professor da Unifei, que escreveu esse livro em Programação de Sistemas Embarcados, então desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C. Nesse livro ele fala bastante de programação para sistemas embarcados em linguagem C e chega até um sistema operacional cooperativo. Ele não entra nos sistemas operacionais preemptivos, né? Mas é um livro bem interessante também. Então, o modelo de driver que ele propõe é algo assim. Então, a gente vai inicializar o kernel do sistema, vai inicializar o driver que quer utilizar, e a partir disso, né, eu faço uma chamada do driver, em que eu vou dizer qual que é o driver que eu vou utilizar, qual que é a função do driver que eu quero utilizar, e aqui ele passa os argumentos para esse driver. Então, esse é o modelo de driver proposto. Ele basicamente, para o usuário, ele tem uma controlador de driver com duas funções, que é inicializar o driver ou chamar o driver para fazer algum tipo de função. Né? Então, como que funciona esse modelo de driver, pessoal? A gente começa por um arquivo que se chama device drivers types. Né? Então, esse arquivo ele tem algumas estruturas de dados e definições e tipos que são padrão para todos os drivers. Né? Então, a primeira coisa que ele define aqui, ó, é um tipo função de driver. Né? Então, vocês estão vendo que é um tipo de ponteiro de função que retorna um char e tem como parâmetro o void ponteiro. Por que void ponteiro, pessoal? Porque daí ele faz aquele driver genérico. Né? Ele consegue passar qualquer tipo de parâmetro, seja ele um ponteiro de inteiro, um ponteiro de char ou até um ponteiro de uma estrutura. Então, o driver fica bem genérico. Né? E a segunda coisa que ele define que é uma estrutura de driver. Né? Então, a estrutura de driver vai ser um identificador do driver, um ponteiro para os ponteiros de função. Então, isso aqui é um ponteiro de ponteiro, pessoal. Notem que isso aqui é do tipo pointer function driver. Né? Então, ele é desse tipo, mas ele é um ponteiro também. Então, isso aqui, na verdade, é um ponteiro para um vetor de funções. Né? É isso que ele está definindo. E uma função específica separada para inicialização do driver. Né? Então, esse tipo aqui é uma estrutura que ele define o nome driver. Né?
E a função que retorna os drivers vai ser, isso aqui é um ponteiro de função, né? É uma função que retorna um driver ponteiro, retorna um ponteiro para esse driver e não tem argumentos. Ok? Bom, então, se eu fosse criar o driver mais simples que existe, que é um driver para acessar uma porta de entrada e saída, né? Até eu coloquei que poderia ser um LED, mas se fosse um driver de LED, ele tem funções específicas de LED. Um driver genérico. Então ele propõe isso no livro como primeiro exercício. Então como que vai funcionar esse driver? Primeiro, nós vamos ter um arquivo .h do driver. Né? Então, por isso que eu botei driver genérico H. Né? Então, por exemplo, driver da LCD, driver LED, driver alguma coisa. Então, a gente sempre começa um .h, né, com isso aqui. Se não for definido driver genérico H, define. Né? Então, isso aqui vai fazer com que a gente só define uma vez, mesmo que inclua esse .h várias vezes. E a primeira coisa que eu preciso incluir nesse .h é aquele arquivo ddtypes.h, que é o arquivo padrão de drivers do sistema. Né? Então, como que começa esse .h? Com um enumerador, pessoal. Então, o que esse enumerador vai nos criar? Ele vai criar um identificador para cada uma das funções do driver. Né? Então, no caso aqui ficou um genérico porta B e nem é tão fácil de entender. Mas, por exemplo, seria ler serial, escreve serial, seriam as funções aqui, eu teria um nome que representaria essa função. Né? Então aqui ficou uma função genérica para a porta B só. Né? Esse driver é bem genérico mesmo. E eu sempre termino esse enumerador com um underline end. Por quê? Porque quando eu uso um enumerador, ele começa isso aqui com 0. Né? E eu quero que esse numerador, o último item do enumerador, me diga o número de funções que o driver vai ter. Né? Então isso aqui vai enumerar esse nome com 0 e isso aqui com 1. Quantas funções tem no sistema? Tem uma, né? Por enquanto. Então, esse poderia ser, por exemplo, LED end, né? Ou driver LED end. Esse end nós vamos usar para declarar o tamanho dos vetores de função do driver. Então, todo enumerador vai terminar com um end desses aí. E além disso, eu tenho o protótipo nesse H de uma função que vai retornar o driver. Por exemplo, get LCD driver, get wart driver. Né? E isso aqui vai retornar um ponteiro de driver desse driver específico. Então, esse .h é desse driver que a gente está criando. Já o driver.c, né, que vai ser driver LCD, driver wart, é o arquivo do driver específico, ele começa com uma declaração de uma variável do tipo driver. Né? O driver é aquela estrutura de dados que tem um ponteiro para o vetor de funções, que tem a função de inicialização e o identificador. Eu chamei ele de thisDriver porque não é um driver genérico, por enquanto, né? E esse driver é estático, pessoal, porque eu não quero acessar essa estrutura de fora desse arquivo de driver. Eu quero que a iteração com o driver seja pela controladora de driver. Né? Então eu não quero acessar essas variáveis diretamente. Então, eu encapsulo esse driver. É por isso que essa variável é estática. E a segunda coisa que eu vou ter são o vetor de função das funções do driver, que é do tipo pointer function driver, né? E o tamanho desse vetor vem pelo enumerador. Então, no caso aqui vai ser 1, porque eu só tenho uma função. E ele também é estático, porque eu não quero acessar isso diretamente. Eu não quero acessar essa variável diretamente nas tarefas. Eu vou acessar isso aí pelo driver. Né? Então, dentro desse driver, eu vou ter as funções em si. Né? Então, imagine que aquela função genérica, que eu botei genérico porta B, seja uma função que altera os bits da porta B. Né? Como se fosse um driver de porta de saída. Então, que cara tem que ter essa função? Ela tem que ter a mesma cara voltando aqui, desse function driver. Né? Então, ela tem um void parâmetro, void ponteiro como argumento e retorna um char. Né? Eu não gosto muito dessa ideia do char, pessoal. Eu usaria aqui um base type. Né?
proporcional ao tipo do processador. Então, vamos voltar lá. Então, essa função aqui vai ser a função que vai alterar a porta B, né, do nosso sistema. Notem que ela tem que ser void ponteiro. E daí, dentro da função, eu vou transformar esse parâmetro de void ponteiro para um char, e esse char eu vou escrever na porta B. Né? Então, isso permite que eu passe não só ponteiros, mas valores. Né? Eu estou passando uma variável ali que contém as informações que eu quero copiar para a porta B. Né? E como essa operação ela não tem muito como dar errado, né? Ela vai ter um retorno ok, que dependendo da função, ela poderia não ter um retorno ok, e esse retorno ok vai ser uma definição do driver também do tipo do sistema. Né? No caso, ele vai retornar um char aqui, e geralmente ok ele é 0. Né? Já a função de inicialização do driver, né, o que ela vai fazer? Ela vai inicializar o periférico da porta B. Né? Esse aqui é um processador bem simples, e colocar tudo 1 para esse registrador aqui, configura a porta como saída. Né? E esses parâmetros aqui do driver genérico nesse modelo vai ser o identificador do driver. Né? Então eu pego esse parâmetro, converto ele para int, e esse vai ser o identificador do driver. E como não tem muito o que dar errado aqui, ele retorna ok também. Agora, o que vai ser o getDriver, pessoal? O getDriver, ele vai pegar aquela nossa estrutura thisDriver e vai preencher aquela estrutura com essas funções que a gente criou. Né? Então, o thisDriver.driverInit vai receber a função init genérico, que é essa função que inicializa o periférico e inicializa o identificador do driver. Né? Então, basicamente, eu copio esse ponteiro de função aqui para o ponteiro de função do driver init. Aqui eu também inicializo todas as funções dos drivers. Né? Então, a função genérica porta B, essa função altera a porta B que eu criei. Então, eu atribuo os ponteiros de função a esse vetor de ponteiros de função, e aquele ponteiro de função, ele recebe o endereço do primeira posição desse vetor aqui de funções. Né? Então, com isso, eu consigo ter acesso a todas as funções do driver, por esse vetor de ponteiros de função. E ele retorna para a tarefa o endereço de thisDriver, que é o ponteiro de driver. Né? Então, o que a tarefa vai ter acesso? Ela vai ter acesso a um ponteiro desse driver. E é assim que ela vai usar o driver. Então, para usar o driver, pessoal, eu vou precisar de alguma coisa que faça a interface, né, do kernel, por exemplo, do sistema operacional e os drivers. Né? E isso vai facilitar o uso, né? Ele vai ser também a cara das funções que eu uso na tarefa. Né? Então, para isso eu preciso de um controlador de driver. Né? Então, esse controlador, além de inicializar o driver, ele faz a manutenção de drivers. Que driver está carregado, carregar um driver, descarregar o driver, retornar o status do driver e assim por diante. Então, essa controladora ela tem informação do que eu tenho de driver carregado no sistema. No Linux eu tenho um controlador de driver, né? Se eu dou um lsmod, ele vai listar os drivers que estão carregados, os módulos de drivers carregados. Então essa controladora, ela é uma camada de segurança para o periférico. Por quê? Porque eu só consigo passar para aquele periférico as funções que estão cadastradas no driver, que teoricamente estão corretas. Então eu não tenho como usar errado o periférico, né? O que é bem interessante. Então, essa controladora proposta naquele livro que eu mostrei para vocês, ela tem apenas duas funções, que é o que inicializa o driver, são as funções públicas, né, que o usuário lá que está planejando as tarefas usa. Né? Então, ela inicializa o driver e fornece um ID, um identificador para esse driver, e repassa os comandos da aplicação para o driver em si, o driver do periférico. Né? Então, são duas coisas só que essa controladora de driver faz. Então, para obter o acesso a todos os drivers, é necessário que a controladora obtenha o endereço de uma estrutura do tipo driver. Né?
Então ela tem que saber quais são os drivers que existem no sistema para poder entregar um driver para uma tarefa, né? Isso pode ser feito estaticamente ou dinamicamente, mas em geral, no sistema embarcado, a gente gosta de coisas estáticas, né? A gente não, como, principalmente se ele for usar alguma coisa que seja determinística. Eu quero tudo meio estático no meu sistema. O que isso significa? Eu não vou ficar instalando novos drivers. Os drivers já estão prontos e estão disponíveis para uso, e se eu quero usar, eu vou lá, carrego o driver e uso, né? Geralmente é assim que nós temos um sistema embarcado. Eu não vou lá e atualizo só o driver, né? Quando eu atualizo todo o firmware. Então não tem muito motivo disso aí ser dinâmico, porque a menos que eu esteja usando o Linux embarcado, né, que é outro caso, eu geralmente vou atualizar o firmware inteiro e daí eu posso, de novo, ter os drivers estaticamente definidos, né? Então, em geral, eu tenho um vetor de drivers. E a proposta do Rodrigo Almeida, que é o autor dessa proposta lá do livro, né, é que eu tenho um controlador de driver.h, e nesse controlador eu tenho um enumerador de drivers, né? Então eu tenho aquele nosso driver genérico, um driver de interrupção, um driver de timer, e tem o driver end, né, que é a informação que vai dizer, ó, enumera 0, 1, 2, quantos drivers tem? Tem 3, né? Então esse end é o tamanho do driver. E além disso, eu tenho esse vetor aqui, né, que é o driver init vector, tamanho 3, que tem todos os gets dos drivers. O get genérico driver que a gente fez, o get interrupt driver, o get timer driver. Então todos os gets ficam dentro desse vetor, declarados estaticamente, né? Então eles só podem ser acessados por uma função get. Então eu tenho o vetor, mas o vetor não é para uso direto na aplicação, né? Então a controladora .c ela vai ter o quê? Ela vai ter um vetor de ponteiros de drivers, né, com a quantidade máxima de drivers que eu posso carregar. Vai ter uma variável que só vai dizer quantos drivers eu tenho carregado no sistema. E a função, aquela init driver, que a gente já viu até lá no início, né? Então, eu passo qual driver que eu quero carregar e ela retorna o status do carregamento desse driver, né? Então, o que essa função faz? Ela é extremamente simples. Ela verifica se eu ainda tenho espaço na controladora, que é tudo estático, né, pessoal? Então, eu defini aqui que, deixa eu ver se está no ponto H, que não aparece ainda, vai aparecer mais para frente aqui, ó, que eu posso carregar até 20 drivers, né? Eu reservei memória para isso. Então, ela vai ver aqui se eu não extrapolei esses 20 drivers, e se eu não extrapolei, eu pego esse vetor de drivers, né, e carrego aquele vetor driver init vector, né, e esse vetor tem os get drivers de cada driver, né, dado pelo ID do driver que eu quero carregar, né? Então, se eu passei aqui que eu quero carregar o driver de timer, ele vai, por esse vetor aqui, definir pelo ID que ele vai pegar essa função, getTimeDriver, né, e vai retornar aquele ponteiro de driver para o vetor de ponteiros de driver, tá? Então, esse é o primeiro passo. Tendo o driver carregado, né, o segundo passo é pegar esse ponteiro de drivers aqui, desse driver que foi carregado, e chamar a função de inicialização. E nessa função de inicialização eu passo o new driver, né, porque esse é o driver ID que vai ser carregado dentro da estrutura do driver, né? Então, o que isso aqui faz no final das contas? Ele vai chamar a função inicialização do driver que vai configurar o periférico, né? E se tudo der certo, ele vai retornar OK. Então, se isso aqui retornar OK, então essa função vai incrementar a quantidade de drivers carregados e vai retornar OK, né? Então, aqui, ó, pessoal, nós já estamos executando aquela função driver init que nós definimos lá no começo do driver, aqui, ó, que é essa aqui, ó, init genérico driver, né? Então, ele inicializou o periférico, pegou o ID aqui, atribuiu e retornou OK, né? Então, é isso que eu executei aqui, ó, no driver init.
certo? Então, as funções de retorno de estrutura, elas são apresentadas ao controlador no arquivo de header, né? Como a gente viu lá, ele tem aqueles enumeradores, né? Então, o header da controladora inclui cada um dos arquivos de header dos drivers que ela conhece, né? Então, para eu poder ter os get de cada driver, eu tenho que, dentro do ponto H do controlador, ter a inclusão dos pontos H de cada um dos drivers, né? E com isso eu listo eu crio um vetor que é uma lista de funções de getDriver, né? Que é isso aqui, basicamente, que a gente tinha visto, né? Então, esse controlador.h tem que incluir o ponto H de todos esses drivers para ela ter acesso a essas funções aqui, getDriver, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu defini o controlador driver.h, incluí o ponto H de cada driver, defini a quantidade de drivers que podem ser carregados, e além disso eu tenho o protótipo das duas funções que eu posso usar. O callDriver, né, que eu vou dizer qual driver eu quero usar, qual a função do driver que eu quero usar e vou passar os parâmetros. E eu tenho o initDriver, que eu vou dizer qual driver eu quero inicializar, né? Então, como que eu executo uma função do driver, né? É um código bem simples, pessoal, apesar de eu não gostar muito dele. Então, o chamar o driver vai ser basicamente o seguinte: eu vou dizer qual driver eu quero usar, qual a função do driver eu quero usar e os parâmetros. Então, o controlador ele vai fazer o seguinte: ele vai varrer os drivers instalados, então do índice 0 até a quantidade de drivers carregados. E se ele encontrar nos drivers carregados esse driver ID que eu estou querendo usar, porque uma coisa é ter o código do driver, outra coisa é o driver estar carregado, né? Então, carregado ele está com todos os ponteiros de função inicializados. Se isso for verdade, durante esse laço aqui, eu vou achar esse driver ID dentro do vetor de drivers carregados. E se isso for verdade, né, então eu vou executar a função, que é esse driver, que é o i, né, que ele é equivalente àquele driver ID, tem um ponteiro de funções, né, que é um vetor de ponteiro de funções no final das contas, e eu vou dizer qual função eu quero usar por esse function ID, que é, na verdade, o índice do vetor de funções. E aqui eu vou passar o parâmetro, né, o parâmetro que eu passei diretamente aqui. E isso aqui, pessoal, vai executar o quê? Vai executar aquela função que eu criei lá no início do driver, né? Então, ó, vou voltar aqui. Então, eu tenho essa função aqui. Essa função recebe um void parâmetro. Aquele parâmetro é o que eu passei lá no callDriver. E ela vai executar alguma coisa e vai retornar um status, né? Então, voltando aqui. No call, aqui. Então, ele vai executar aquela função. Se eu passar aqui o driver como sendo o genérico driver e a função como sendo aquela generic function, lá da porta B. Daí ela vai passar esse parâmetro diretamente pela função e vai retornar o que retornar aquela função, né? Ou vai retornar um erro, né, no caso desse driver não estar carregado. Então o uso do driver, pessoal, é bem simples. Carrega driver LCD. Eu vou usar o driver LCD, eu quero usar essa função que escreve um char e vou passar o char, né, como parâmetro, né? Então, extremamente simples. Ah, mas como é que eu estou passando U aqui? Mas U é um caractere, né? Ele não é um ponteiro, né? Não tem problema, pessoal. Daí lá dentro da função eu tenho que transformar, tenho que fazer um casting desse ponteiro, não para endereço, mas para valor, né? Agora, se eu quiser passar isso, se for uma string, por exemplo, LCD string, não char, daí eu passaria aqui o ponteiro do início da string que eu quero escrever, né? Então eu consigo passar valor e consigo passar referência, né? Só que daí lá na função do driver eu tenho que fazer a adaptação. Se for ponteiro eu tenho que usar como ponteiro, se for valor eu tenho que usar como valor, né? Então, é um modelo de driver interessante porque ele padroniza,
Aqui eu não estou usando nenhum retorno, mas eu poderia usar o retorno dessas chamadas. Ele padroniza o uso de qualquer driver de um sistema, né, se eu adotar esse modelo. E daí todas as aplicações vão usar esse tipo de chamada aqui. E ao usar esse tipo de chamada, o código é portável, né? Ah, mas se eu trocar de plataforma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o driver, não as aplicações de novo, né? Então, isso é uma grande vantagem, pessoal. Porque imaginem que eu tenho todo um código funcionando no Tiva, que é o que vocês estão usando agora, e eu quero migrar para um STM. Quando eu for migrar para o STM, a única coisa que eu vou precisar fazer é criar os drivers. A aplicação inteira está pronta. Quando eu fizer o driver, eu vou carregar todas as aplicações e elas funcionam, simplesmente funcionam, porque o driver ele é padronizado, o que é bem interessante. Agora, esse driver ele também pode abstrair as interrupções, né? Então eu posso simplificar ainda mais o uso para quem está desenvolvendo as tarefas, né? Então, com o intuito de simplificar as interrupções, eu também posso ter um driver que gerencia interrupções. Então, esse driver ele vai receber um endereço de uma função que ele tem que executar quando der a interrupção X, né? Então, é necessário uma função para receber o endereço, né, e uma variável para armazenar alguma coisa internamente se tiver retorno de dados, né? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui esse driver. Então, qual que é a ideia? Eu tenho um ponteiro de função void porque isso aqui é uma interrupção, né? Então, isso porque ele quis fazer assim, mas eu poderia ter um void ponteiro aqui também e passar algum parâmetro para essa interrupção, né? E daí eu declaro uma variável desse tipo aqui, ó. Então, isso aqui é um ponteiro de função. E daí, o controlador de interrupções vai ter aqui, ó, configure a função da interrupção. E a função que eu quero configurar é o parâmetro. E, ao fazer isso, eu vou atribuir essa função a esse ponteiro de função disinterrupt. E vou retornar sucesso, porque eu não tenho que dar errado aqui, né? Daí eu vou ter pré-configuradas interrupções do sistema, né? Então, o driver vai ter já definido qual que é a função que chama quando der o vetor de interrupção tal, né? Dá interrupção de timer. Então, eu vou ter lá o interrupt void timer. Isso já está no sistema, pessoal. Está integrado no sistema. Mas o que eu executo quando der essa interrupção? Isso é o usuário que vai dizer, né? O que tem lá dentro, e na verdade aqui não está tão claro. Imaginem o seguinte, ó. Eu já tenho um código do sistema dentro dessa interrupção de timer, e ela limpa antes do disinterrupt a flag de timer. E o que tem aqui dentro de disinterrupt? Disinterrupt é aquele ponteiro de interrupção, é um ponteiro de função que eu configuro no boot do sistema. Então o usuário vai definir que função eu executo dentro da interrupção de timer, né? Mas isso é só a parte do código do usuário, né? Fora desse código do usuário, tem mais código dentro dessa interrupção que trata a interrupção em si, né? Então, esse disinterrupt é só uma função definida pelo usuário, o cara que está programando as tarefas, em que ele vai dizer o que ele quer do código do usuário que execute dentro dessa interrupção, né? Então, esse Interrupt Abstraction Layer, ele facilita o uso da atribuição, né, das interrupções, por quem está programando o sistema, porque só precisa 3 passos, não precisa entender o hardware do sistema. Então, eu inicializo o driver de timer, por exemplo, inicializo o driver de interrupção e atribuo qual que é a função que eu quero executar quando der essa interrupção, né? Por exemplo, né, eu tenho lá o meu código principal, em que eu estou inicializando o driver. Eu vou inicializar o timer, um timer X, por exemplo, se tivesse timer A ou timer B, e vou dar um start no timer. Eu até acho que esse start poderia estar no final. Daí eu vou configurar o driver de interrupção de timer, e ao configurar eu vou dizer, ó, eu quero que quando der a interrupção de timer, eu quero que execute essa função aqui, que está lá em código de usuário, ó, timer ISR, que é uma função void.
Daí eu vou inicializar é, esse, esse, ta- esse, essa interrupção, né? Porque uma coisa é, ó, eu defini, está um pouco desordenado aqui. Primeiro eu inicializo o driver e depois eu chamo o driver para definir a função, né? Então tá errada essa ordem aqui. E por último eu uso uma função do driver para inicializar a interrupção. Uma coisa é cadastrar a função, outra coisa é inicializar a interrupção. E por último eu daria o start aqui do timer, né? Então, acredito que essa seria a ordem mais correta. Ó. Eu inicializo o driver do timer, eu inicializo o driver da interrupção do timer, eu defino que função vai executar quando der essa interrupção, eu ligo essa interrupção e daí eu disparo o timer para começar a contagem. Então parece que está meio errada a ordem aqui. E quando der a interrupção, aqui eu estou fazendo todo o tratamento do timer também nessa função de usuário. Ó. Então eu chamei uma função do driver, ele dá o reset da flag do timer e reconfigura esse timer para acontecer daqui a 1000 milissegundos. Né? Então faz alguma coisa aqui incrementa o clock do kernel do sistema, por exemplo. Né? Então seria uma forma de eu usar esse driver. Mas eu nem sempre preciso fazer isso aqui dentro do driver. Né? Eu posso já ter essa tratamento das flags da interrupção pelo sistema e aqui dentro só ter código de usuário. Né? É outra forma de ver também. Né? Então, eu não preciso dessa forma que o usuário entenda como que funciona esse timer. Eu só preciso saber, ó, que para um timer eu preciso ligar ele, eu preciso habilitar a interrupção e preciso disparar o contador. Né? Então isso facilita o uso do periférico. Quando eu uso interrupções, pessoal, geralmente surge aquele conceito de callback, que é a função que vai ser chamada quando acontecer um evento. E isso lembra muito programação orientada a eventos. Né? Então, quando o mouse clicar o botão tal, execute a função tal. Quando a tecla T for pressionada, execute o código Z. Né? Então, para isso é necessário que o hardware seja capaz de iniciar uma interrupção. Né? E depois atribuir uma função de callback né? Para essa interrupção que vai associar um código de usuário a ela. Né? Então, nesse processo do callback, existem duas partes separadas do código. Né? A primeira parte, que é o código que é executado dentro da interrupção, né? Que é aquele tratamento das flags da interrupção que eu falei para vocês, que ele vai ser bem rápido, né? Vai limpar flags, por exemplo, vai copiar um byte para um buffer, qualquer recebido de uma serial ou algo assim. E a segunda parte é o processo de callback, que é o código de usuário, né? Que pode levar mais tempo sem atrapalhar que outras interrupções aconteçam. Né? Então, essa é a ideia de operação de um callback de driver. Né? Então, como que funciona isso aí, pessoal? Então, através de uma função de inicialização de driver, né, eu vou lá e configuro a interrupção do sistema. Daí eu instalo um processo e esse processo quer requerir um dado qualquer, por exemplo, dado uma porta serial. Ele cadastra um callback, que é uma função que vai ser executada quando esse dado estiver disponível. Né? Num dado momento, e ele faz isso pelo driver, né? Num dado momento ocorre uma interrupção, né? A interrupção de serial. Essa interrupção, ela vai chamar uma função do driver, e essa função do driver vai chamar uma função do kernel que vai agendar a execução desse callback. Né? E daí eu vou embora dessa interrupção. Quando eu vou embora dessa interrupção, o kernel vai chamar a função de callback que vai processar alguma coisa que foi recebida por esse driver. Essa seria a ordem das coisas acontecer. Né? Então, basicamente, o driver, o que ele fez? Ele agendou uma tarefa. No caso do sistema operacional, esse callback aqui é uma tarefa. E quando ele sair dessa interrupção, aqui o kernel vai executar e vai chamar essa tarefa. Né? Então, o callback do driver ele pode ser implícito ou explícito, pessoal. Por aquele exemplo que a gente usou da porta serial. Né? Eu posso usar callbacks na transmissão ou na recepção.
Né? Então, na transmissão, o callback é implícito. Por quê? Porque eu vou pedir para transmitir um dado e eu acharia que ele já seria transmitido de cara, mas não. Pode ter desistência do processador. Né? Pode ser que ele não transmita na hora porque o buffer está cheio, ele não conseguiu transmitir ainda, porque outro processo está usando esse driver. Né? E ele vai voltar a executar quando esse buffer ficar vazio ou quando o recurso for liberado. Né? Então tem um callback ali, mas ele é implícito. Se o recurso estivesse disponível, eu ia executar de cara essa função. Se não, não. O driver vai cadastrar um agendamento e daí quando der a interrupção, o driver libera o processo de novo. Mas isso é implícito, o usuário não percebe. Né? Por quê? Porque quando eu for ler dados, né, já quando é a recepção, né, eu quero um dado da porta serial, esse callback é explícito, porque eu sei que se não tiver dados eu vou embora dali. Né? Então, ao solicitar um dado para a porta serial, sabendo que ele pode ainda não estar disponível, esse processo ele passa a operar como um callback à espera de ser executado quando esse dado estiver disponível. Né? Então, normalmente é o desenvolvedor que faz a solicitação, então ele sabe explicitamente que vai ter uma desistência do processador se esse dado não estiver disponível. Então ele sabe que ele está cadastrando esse processo para ser executado por callback quando ele estiver disponível por uma interrupção. Né? Bom, pessoal, então essa é uma visão geral de drivers. Muitas vezes é um pouco difícil de nesse primeiro contato entender como os drivers funcionam. Né? Essa não é a única forma de desenvolver drivers, ela é uma proposta, né? Essa proposta do Rodrigo Almeida. Eu acho que ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Mas ela não é amplamente difundida, pessoal. Na verdade, eu não conheço nenhum modelo de driver que é amplamente difundido. Geralmente, quando eu uso o FreeRTOS, eu uso o modelo de driver do FreeRTOS. Quando eu uso o Zephyr, eu uso o modelo de driver do Zephyr. Quando eu uso, por exemplo, o FreeRTOS, mas no ESP32, eles têm o modelo de driver do ESP32. Isso nem sempre eu acho interessante. Quando vocês pegam uma empresa, geralmente a empresa tem o modelo de driver dela. Né? Então eu acho que a gente tem que pegar um modelo de driver, não definido por um sistema operacional, e sempre usar ele, porque assim o nosso código vai ficar portável. Ah, mas e o sistema operacional? O driver também tem que se adaptar a diferentes sistemas operacionais. Né? Então, para entender como que alguns sistemas operacionais implementam seus drivers, numa próxima aula, né, eu vou apresentar para vocês o modelo de drivers do FreeRTOS, o modelo de drivers do BRTOS, que é o sistema que eu desenvolvi junto com o professor Barrichello, da UFSM. E caso vocês tenham curiosidade, eu recomendo que vocês também deem uma olhada no modelo de drivers do Zephyr. Né? Então, são sistemas que têm modelos de drivers bem definidos, nem todos têm, né? E são bem interessantes. Então, na próxima aula eu vou mostrar como que esses drivers são implementados, para num futuro, numa aula prática, a gente possa utilizar esses drivers para transformar o nosso código em um código muito mais portável, pessoal. Então, é isso aí. Nos encontramos na próxima aula sobre drivers. Espero que tenham gostado. Até mais.